Pode ficar à vontade aí, Jorge. Quer que eu abra a sua apresentação ou você conduz daí? Como quiseres, podes abrir por aí. Então tá bom. É igual, não há problema nenhum. Se quiser fazer você, porque aí você fica mais à vontade para passar. O que que você prefere? Então se calhar é melhor. Espera só um bocadinho. Pessoal, lembra aí de compartilhar, por favor, o nosso seminário, né, para que a gente alcance o máximo de pessoas possíveis. Já apareceu aqui, Jorge. Aí. Já? Uhum. Pronto. Maravilha. Jorge, deu uma ótima apresentação aí, tá bom? Qualquer coisa eu tô Ok, aqui assistindo. obrigado. Sim, Um sim, ok, abraço. obrigado. Abraço. Até já. Olá, boa tarde a todos. Desde já deixem-me dar-vos os parabéns pela iniciativa do seminário e agradecer ao professor Guilherme pelo convite e ao Tiago por toda a disponibilidade para que eu pudesse participar neste seminário e contribuir com alguma informação que eu espero que seja de algum valor para a vossa formação e para o vosso know-how relativamente à natação. Portanto, a temática que aqui me traz, e como está no título, refere-se sobre a importância da atualização do conhecimento científico na performance e no treino técnico de jovens nadadores. Ou seja, vou abordar aqui alguns conceitos para nós tentarmos perceber a importância de começarmos a perceber quais é que são as variáveis e os preditores da performance em nadadores mais jovens, ok? Portanto, relativamente à performance, porque é que nós estudamos a performance? Basicamente, para tentarmos então perceber quais é que são as variáveis ou quais é que são os fatores que determinam essa mesma performance. Portanto, em natação nós sabemos que quanto menor for o tempo para concluir uma prova, melhor será a prestação desse mesmo atleta e a diminuição desse tempo depende de vários fatores. E a ideia é que nós consigamos perceber quais é que são esses mesmos fatores o mais rápido possível. Eu aqui trago-vos uma notícia já desde algum tempo que foi destaque na imprensa norte-americana, porque um determinado nadador numa faixa etária de 10 anos, conseguiu estabelecer um novo recorde à época nos 100 metros livres e desde então nós começámos a tentar perceber, desde estas tenras idades, como é que nós podemos ajudar estes nadadores a evoluir para que eles sejam melhores nadadores no futuro e principalmente no contexto daquilo que é o desporto infanto-juvenil, ou seja, para crianças, jovens e adolescentes, para que eles não abandonem a modalidade, dado que existe, pelo menos aqui em Portugal, isso acontece muito, não sei qual é que será aí esta situação relativamente ao contexto brasileiro, mas aqui em Portugal muitos dos nadadores acabam por desistir quando chegam a uma idade da adolescência, ou seja, deixam a natação para seguir outra atividade qualquer. Uma das coisas que se faz em natação é o estudo da estabilidade. Portanto, aquilo que nós tentamos saber é ver a estabilidade de um nadador de prova para prova, dada a sua especialidade, por assim dizer. Nós aqui podemos ver que a Catherine Ledecky teve uma estabilidade muito baixa. Portanto, vocês estão a ver que ela evoluiu de forma muito significativa ali entre os 11 e os 14 anos de idade. Portanto, vocês estão a ver ali um declive muito grande naquilo que foi a sua prestação dos 800 metros livres, e ela só depois dos 14 anos é que começou a ter uma estabilidade muito maior, e é aquilo que se pretende nestes atletas. Será sempre de realçar, quando nós falamos em atletas de natação pura desportiva, que a performance e o alto rendimento ocorre muito mais cedo do que em qualquer outra modalidade. Aliás, existem modalidades em que estes picos de performance também acontecem cedo, como seja, por exemplo, o caso da patinagem artística e mais um ou dois desportos, mas no caso da natação pura desportiva, isto é muito vincado. E é tão vincado que, se vocês puderem ver aqui no gráfico, ali
quando ela tinha 15 anos e qualquer coisa a participar nos Jogos Olímpicos de Londres, ela foi medalha de ouro. Portanto, nós temos uma atleta que foi medalhista de ouro não sei se já não me ocorre, se foi na prova de 800, foi na prova de 1500 metros, mas creio que foi de 800, com 15 anos. Então nós tentámos ir buscar todas estas considerações que estavam a ser feitas e tentar aplicar no nosso contexto, no contexto de Portugal. Então nós começámos a fazer baterias de testes aos nossos atletas mais jovens dentro de um programa ao qual nós chamamos um programa de identificação e detecção de talentos esportivos, para tentarmos perceber como é que nós poderíamos maximizar ao máximo a performance dos nossos nadadores. Nós aqui temos o exemplo da Ana Margarida Guedes, que com 14 anos já está na seleção júnior de Portugal. Portanto, ela já está a começar a competir em provas internacionais. É também de salientar a importância do treino técnico em natação, porque ao dia de hoje, e começaram ontem os europeus de piscina longa em Budapeste, e para quem tem estado a acompanhar, o Alexis Santos, que é um dos nossos melhores nadadores da seleção de Portugal, bateu o recorde nacional dos 50 metros costas. E um atleta russo voltou a estabelecer um novo recorde mundial ainda, não sei se foi, creio que hoje ou ontem. Portanto, vocês estão a ver que a performance, ou seja, o rendimento, continua a evoluir. E continua a evoluir devido à informação que os treinadores têm para aplicar no treino, ok? E então, dada a importância do treino, e falando mais especificamente naquilo que é o treino infanto-juvenil, ou seja, no treino em crianças, esta notícia foi antes dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, e aquilo que chamou a atenção para uma professora investigadora de uma universidade da Grã-Bretanha foi que miúdos com 12 anos estavam a nadar cerca de 51,50 km por semana. E aos 14 anos eles estavam a nadar cerca de 64 km por semana. Basicamente era o equivalente aeróbio a uma corrida de 257 km. Portanto, vocês estão a ver a quantidade de quilómetros que estes atletas de tenra idade já estavam a percorrer semanalmente nos seus treinos. E isto levanta um problema. E qual é que é o problema que esta disparidade do volume de treino levanta? É que aquilo que estava recomendado na literatura até à data de 2011, claro que isto pode ser muito... pode ser contestado, ou seja, pode haver autores que digam que deve ser uma determinada quilometragem, outros que pode ser um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo, mas assim em termos muito latos, se vocês repararem, a quilometragem que era aconselhada para atletas entre os 11 e os 12 anos de idade era de 25 km. E aquilo que os atletas que iam participar nos Jogos Olímpicos para adolescentes em 2012 estavam a nadar cerca do dobro por semana. E reparem que o mesmo acontecia para os atletas entre os 13 e os 14 anos. Portanto, a indicação da literatura era que eles deviam nadar cerca de 30 km por semana e eles estavam a fazer cerca de 64. E isto, tal como eu vos disse na introdução desta minha apresentação, tem um problema. E este problema é o quê? É que pode existir um elevado número de nadadores que, independentemente poderem vir a ser ótimos nadadores ou nadadores olímpicos ou não, o problema da desistência. E então aquilo que aquela investigadora, a conclusão à qual aquela investigadora chegou foi que havia um problema sobre o excessivo treino, relativamente ao volume de treino, à quantidade de quilómetros que os nadadores nadavam por semana, e que isso
ao invés de ir encontro daqueles que são os ideais do desporto infanto-juvenil, que é, para além de otimizar a performance, promover questões sociais, questões psicológicas, ou seja, trabalhar para o desenvolvimento das crianças, dos jovens e dos adolescentes, estes investigadores estavam mais preocupados com a questão de eles quererem ou virem a desistir da modalidade devido a questões de burnout, ou seja, questões de fadiga. Fadiga que poderia ser não apenas fadiga física, mas também psicológica. É que, como vocês sabem, a natação tem é um processo muito característico naquilo ao que o treino diz respeito. Ou seja, os nadadores basicamente conseguem se distrair e trocar impressões durante poucos segundos quando estão na parede de testa da piscina à espera que o treinador mande fazer novo exercício. O que é que eu quero dizer com isto? Que há pouca interação entre os atletas durante o treino, como existem, por exemplo, nos desportos coletivos. Então, a natação acaba por ser um desporto também um bocadinho muito solitário. Então, quanto maior for a quantidade de tempo que os atletas estão a olhar para o fundo da piscina e a perfazer muitos e muitos quilómetros, isso também vai evidenciar, vai catapultar muito mais o seu cansaço psicológico. E estes investigadores chegaram a essa conclusão, que é a elevada quilometragem que os nadadores jovens estavam a percorrer por semana, para além de se calhar não ser benéfico, e já vamos falar um bocadinho mais aprofundadamente sobre isso, para além de não ser benéfico para o seu rendimento, também poderia ser, paralelamente, um desgaste psicológico muito grande, o que levaria ao abandono. Então, toda esta temática, eu trago-vos aqui um estudo que depois vocês aqui pela referência, vocês podem pesquisar e ver mais detalhadamente, em que nos reporta esta dicotomia do treino, principalmente em jovens, no que a natação diz respeito, que é a qualidade versus a quantidade. Ou seja, o treino infanto-juvenil em nadadores, e claro que podemos extrapolar isto também para outras modalidades, mas no caso específico da natação, será que este tipo de treino deve ser mais focado, mais evidenciado no treino da qualidade, no treino técnico, ou então no treino da quantidade, no treino aeróbio, na quantidade de quilómetros que eles treinam por semana? E basicamente eu trago-vos aqui apenas um sumário daquilo que foi a conclusão daquele estudo. Aquilo que estes autores disseram foi que muitos dos... Portanto, é um estudo de 2017. Estão a ver que de 2012 para 2017 esta problemática da tipologia de treino que se deve aplicar no contexto infanto-juvenil ainda continua a persistir. E aquilo que estes autores concluíram foi que ainda agora, ou seja, à data de 2017, mas podemos extrapolar isso para a data de 2021, muitos dos treinadores sugerem que as filosofias são influenciadas pela teoria de breakpoint volume, ou seja, os jovens nadadores devem se focar na quantidade de treino durante a sua maturação, e claro também paralelamente ao treino técnico, mas que ele é mais anaeróbio por natureza e que ele deve ser então mais proeminente à medida que o nadador vai atingindo a sua maturação. Ou seja, basicamente aquilo que eles querem dizer é que ainda existem muitos treinadores que continuam a insistir nos elevados volumes de treino nos atletas infanto-juvenis. E então isto leva-nos a uma questão. O que é mais importante no treino infanto-juvenil de nadadores? Será que é o treino técnico, ou seja, apostar na qualidade da técnica de nado, ou apostar então na quantidade de quilómetros que eles nadam por semana ou mensalmente e estimular desta forma mais a sua capacidade aeróbia, mais questões fisiológicas? Esta dicotomia, se é que se pode chamar uma dicotomia, porque também pode haver aqui um certo paralelismo, uma certa convergência, ok? Mas vamos partir do pressuposto que eles, em vez de serem convergentes, são divergentes, portanto, estão em polos opostos. Ou fazemos um treino mais focado em técnica, ou um treino mais focado em volume. Qual é que destes resultaria melhor
no contexto do desporto infantil-juvenil, no caso específico da natação. Aquilo que nós temos vindo a verificar, portanto, nós temos feito inúmeros estudos com atletas jovens, portanto, atletas que ainda não atingiram o seu estado final de maturação, e aquilo que nós temos vindo a concluir é que as variáveis que estão relacionadas com o campo biomecânico, ou seja, mais relacionadas com questões técnicas, são os melhores preditores do rendimento em jovens nadadores. Ou seja, a distância de ciclo, o índice de nado, a flutuação da velocidade, paralelamente ao crescimento das suas características antropométricas, portanto, à morfologia dos atletas, isto tudo combinado têm sido os fatores principais responsáveis pelo rendimento em natação. Se quisermos fazer aprofundar um bocadinho mais esta questão biomecânica, nós temos aqui mais variáveis, ok? Portanto, vocês estão a ver que, a sublinhado, nós temos então as variáveis cinemáticas, temos variáveis de controlo motor, temos variáveis de cinética e temos variáveis antropométricas, e a conjugação de todas estas variáveis têm sido determinantes e fundamentais para potenciar o rendimento de jovens nadadores. Estão a ver que ali o campo energético não está incluído nestas caixinhas, assim como as questões de força, tanto em água como em seco, mas não significa que não sejam importantes. Aquilo que nós estamos a salientar é que, dentro da importância que todas estas variáveis têm, aquelas que, nos estudos que nós temos vindo a publicar, as que foram mais importantes, são aquelas que são relacionadas com a cinemática, com o controlo motor, com a cinética, ou seja, o arrasto, a força que o atleta faz na água, e também questões antropométricas, ou seja, os atletas, como estão em fase de maturação, vão crescendo. Como eles crescem, os seus segmentos corporais também ficam maiores, como sejam, por exemplo, a área palmar, que costuma ser um preditor do rendimento em jovens nadadores. Quanto maior for a área palmar, maior é a força que o atleta exerce na água, logo maior será a velocidade de nado. E este tipo de variáveis e a conjugação destas variáveis tem sido fundamental para nós conseguirmos predizer a performance em jovens nadadores. Aquilo que eu vos trago agora é um estudo que nós publicamos em 2020, que, de acordo com toda esta problemática, surgiu-nos um problema. E qual é que foi este problema? Foi tentar perceber de que forma é que o conhecimento científico é importante no treino de nadadores jovens. Ou seja, será que pessoas ou treinadores licenciados têm o mesmo nível de conhecimento para aplicar no treino que treinadores ou pessoas com o nível de mestrado ou com o nível de doutoramento? E ainda fomos mais além. Será que treinadores com o nível 1, com o nível 2 ou com o nível 3 têm o mesmo conteúdo científico para aplicar no treino? Ou ainda fomos mais além, que foi ver também pela experiência do treinador. Portanto, dentro desta temática, que é a importância do treino, nós tentámos perceber diferentes níveis de conhecimento, qual é que era a resposta dos nadadores. Ou seja, se os nadadores mais rápidos pertenciam aos treinadores que também tinham maior conhecimento científico ou não. Portanto, o objetivo do estudo foi entender o efeito da formação dos treinadores no treino e o efeito subsequente na performance e nos indicadores da técnica de nado, dado que nós temos vindo a perceber que os fatores relacionados com a cinemática e com a técnica de nado e cinética são aqueles que são os mais importantes para o rendimento em natação. Só fazer aqui um parênteses, isto porque eu não sei como é que aí no contexto brasileiro vocês fazem a formação dos treinadores. Portanto, nós aqui em Portugal temos nível 1, nível 2 e nível 3. Existem também muitos treinadores que, para além de tirarem o grau de treinador, também são licenciados ou mestres
ou doutorados, e depois, claro, também fizemos este aglomerado pela experiência da quantidade de anos de treino, ou seja, mais de 5 anos ou menos de 5 anos. Aqui esta tabela serve apenas para vos apresentar a estatística descritiva daquilo que foi, já vos vou explicar isto de uma forma muito mais aprofundada, mas para vocês perceberem, nós dividimos os nossos treinadores por academic degree, ou seja, pelo nível académico, licenciado, mestre ou doutorado. Depois pelo nível de treinador nível 1, nível 2, nível 3. E depois pela experiência de treino, com menos de 5 anos e com mais de 5 anos. E então, sumariamente, qual é que foi a conclusão a que nós chegamos? A conclusão a que nós chegamos foi que não existiam diferenças estatisticamente significativas entre treinadores com diferentes níveis académicos. O que é que isto quer dizer? Treinadores licenciados, mestres ou doutorados, os seus nadadores não apresentavam diferenças significativas. No entanto, os nadadores mais rápidos em tempo, imaginem em prova, isto era para a prova dos 100 metros livres, os nadadores com melhor velocidade de nado, os nadadores com melhor eficiência, os nadadores com melhor coeficiente de arrasto, os nadadores com maior distância de ciclo, etc. Ou seja, os nadadores com melhores parâmetros na técnica de nado eram aqueles que estavam a ser treinados pelos treinadores que eram doutorados. E depois, imediatamente após, pelos treinadores que tinham o nível de mestrado e imediatamente a seguir pelos treinadores que tinham o nível de licenciatura. No entanto, verificaram-se diferenças significativas para o coeficiente de arrasto. Portanto, o coeficiente de arrasto é uma variável que avalia a hidrodinâmica, ok? Portanto, quanto maior o coeficiente de arrasto, significa que o atleta não tem uma passagem pela água tão harmoniosa, ok? Portanto, cria mais arrasto. E ali vocês podem ver na colunazinha em baixo, no meio, que para o coeficiente de arrasto, os atletas que eram treinados pelos treinadores de nível de licenciatura apresentavam um coeficiente de arrasto mais elevado do que aqueles que eram treinados pelos treinadores de nível de mestrado ou doutorados. E depois voltou a acontecer exatamente a mesma coisa para os treinadores de nível 3, nível 2 e nível 1. Se vocês repararem aqui, quando nós aglomeramos os treinadores por nível de treino e não por grau académico, até os de nível 1 até acabaram por conseguir ter um coeficiente de arrasto menor do que os de nível 2. Mas isto tem a ver com a quantidade de vezes que nós aglomeramos os atletas. Mas a tendência foi exatamente a mesma. Ou seja, os atletas que eram treinados pelos treinadores, de nível 3, eram mais rápidos, eram mais eficientes e tinham melhor técnica do que aqueles que eram treinados pelos treinadores de nível 2 ou de nível 1. E depois nós voltamos a ver exatamente a mesma tendência quando aglomeramos os treinadores por experiência. Aquilo que este gráfico nos diz aqui é que os treinadores que tinham mais de 5 anos de experiência também conseguiram fazer com que os seus atletas fossem mais rápidos, mais eficientes e com melhor técnica de nado. Isso foi principalmente evidenciado na flutuação da velocidade. Ou seja, a flutuação da velocidade é uma variável que avalia a aceleração, desaceleração do nadador. Portanto, o nadador não tem um nado linear, ok? Ele quase que, entre aspas, para-arranca, certo? A flutuação da velocidade é assim. Quanto maior for a flutuação da velocidade, menor é o rendimento do nadador. Portanto, aquilo que se verificou aqui foi que os treinadores com mais experiência também conseguem diminuir a flutuação da velocidade dos seus nadadores, permitindo que estes sejam
mais rápidos. Basicamente, o que é que isto quer dizer? Que os treinadores conseguem fazer com que os seus atletas, em vez de andar para arranca, tenham uma velocidade de nado muito mais harmoniosa. Portanto, aqui estão apenas os valores a constatar que são significativos para todos os níveis, ou seja, quer para o nível académico, licenciado, mestrado ou doutorado, quer para o nível de treinador, nível 1, nível 2, nível 3, quer para a experiência de treinador com mais ou com menos 5 anos, estas variáveis entraram como significativas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o conhecimento científico, independentemente de nós estarmos a avaliar o nível académico ou o nível de treinador ou a experiência de treino, é fundamental para nós maximizarmos, potenciarmos o rendimento dos nossos atletas. E isto é importante porque foi feito um inquérito noutro estudo a vários treinadores de natação e aquilo que eles responderam foi que uma das maiores barreiras para os treinadores de natação tem a ver com a facilidade que eles não têm em chegar a artigos científicos e à dificuldade que têm em interpretar artigos científicos. Portanto, provavelmente vocês já tiveram a oportunidade nas vossas unidades curriculares de analisar artigos científicos e muitas das vezes aquilo que acontece é que tem uma linguagem, vou passar a redundância, muito científica. E aquilo que se deve procurar em artigos científicos é que pelo menos na última parte da discussão tenha um parágrafozinho que seja mais direcionado para pessoas que não sejam tão científicas, mas sim mais treinadoras ou para um leitor dito normal que esteja a ler aquele artigo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os artigos também têm de ter uma linguagem, uma parte que seja mais direcionada para o treinador, para que ele possa perceber o que é que aqueles investigadores conseguiram concluir com determinado estudo, ok? Portanto, em forma de conclusão para este nosso estudo, foi que as características da formação dos treinadores apresentaram um efeito positivo e significativo na performance dos jovens nadadores, ou seja, quanto maior for a formação de uma pessoa, quer seja através do nível académico, licenciatura, mestrado ou doutoramento, quer seja através do nível de treinador, nível 1, nível 2 ou nível 3, ou quer seja através da experiência de treino, com menos ou mais de 5 anos, isto vai ter um efeito positivo e significativo na maximização e potencialização da performance dos nadadores. No entanto, o grau académico foi aquele que apresentou a contribuição mais elevada e mais significativa. O que é que isto quer dizer? O facto de vocês continuarem a participar e a inscreverem-se e a concluírem várias etapas de formação a seguir à licenciatura, como sejam o nível de mestrado e o nível de doutoramento, vai-vos permitir ter um conjunto de ferramentas muito mais científicas e muito mais técnicas para conseguirem aplicar no treino. Isto porquê? Pelo menos no que a natação diz respeito e ao ensino aqui em Portugal. Não sei como é que é aqui no Brasil, mas é uma das coisas sobre as quais nós poderemos falar agora na parte de Q&A, que é Question and Answering, perguntas e respostas, que é o quê? Nós aqui em Portugal, nos graus académicos de mestrado, mas principalmente em doutoramento, nós temos de fazer com que os nossos alunos escrevam artigos científicos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles têm mesmo de ir para o terreno, recolher dados, ver como é que se preparam as coisas e depois perceber e delinear, chegar a determinadas conclusões sobre aquela recolha de dados. Portanto, os nossos alunos, principalmente de doutoramento, mas também de mestrado, conseguem ter um background muito mais amplo do que os alunos de licenciatura, porque são, entre aspas, obrigados a ir mesmo para o terreno recolher dados e depois conseguir
fundamentar os seus resultados. Para sumariar, e em jeito de conclusão, aquilo que nós podemos concluir é que os nadadores mais rápidos e mais eficientes, e estamos a falar de atletas jovens, foram treinados pelos treinadores que apresentaram um maior nível de formação, seja ela qual for. Seja formação académica, seja formação pelo nível de treinador. Nós aqui também temos o IPDJ, que é o Instituto Português do Desporto, que organiza cursos de treinador para pessoas que até possam não ter qualquer tipo de nível académico. Portanto, também há pessoas que podem adquirir formação por esse meio, ok? E, no entanto, podemos concluir que dos três que nós avaliamos, das três formas de adquirir conhecimento, através do nível académico foi aquela que teve um maior contributo. Mas ainda assim, pelo nível de treinador, também foi possível verificar que os atletas ficam mais rápidos e também pela experiência dos treinadores, porque a experiência não deixa de ser conhecimento. Ok? E muito obrigado pelo vosso tempo. Espero não ter sido muito maçador. E agora passaremos à nossa parte de perguntas e respostas, caso algum de vocês queira. Guilherme, espero não ter sido maçador. Não, foi excelente, né? Mas eu sou suspeito porque eu gosto muito desse tipo de discussão, tá bom? Peço desculpa, eu espero é que toda a gente tenha conseguido perceber, porque o português de Portugal é muito rápido. Nós falamos muito rápido. Meu ouvido já está um pouco acostumado, eu não sei, mas... Eu espero que não tenha sido muito maçador e que vocês tenham conseguido acompanhar. Vamos lá as perguntas aí, pessoal. Leandro, se quiser participar também, eu te coloco aqui na sala. Vamos lá, eu tenho perguntas, mas vamos lá. Quer entrar na sala, Leandro? Pode ser, Leandro? O seu microfone tá fechado, Leandro. Ó, a Pamela tá falando que deu para entender, sim, ó. Maravilha, então, maravilha. Deu para entender bem, e para nós do Rio de Janeiro, esse é um sotaque muito caro, até porque nós falamos chiado, como é o português lusitano. Exato. Somos conhecidos no Brasil por isso. E eu também sou neto de portugueses também. Maravilha, maravilha. Um sotaque não meio estranho, né? Bem, professor, apenas uma pergunta. O estudo é altamente relevante, mas ele possui uma variável das mais expressivas, vamos assim dizer, que é justamente o nível dos nadadores com os quais os treinadores lidam, independente da formação que eles possuam, né? Como é que foi o lidar com essa variável? Porque eu posso ter um treinador academicamente muito preparado, altamente experiente, mas se os atletas não tiverem o mesmo talento competitivo dos adversários, invariavelmente os resultados não serão os melhores. Então eu pergunto, como foi lidar com essa variável nesse estudo, que de fato é um estudo relevante? Exato, e a pergunta também acaba por ser pertinente, e é pertinente porque nós basicamente também tivemos de responder isso quando da revisão do estudo. Portanto, a nossa amostra não foi muito elevada, eu já não me recordo qual é que foi o N, mas a amostra não foi muito elevada. E não foi muito elevada porquê? Por esse mesmo problema. Porque nós tentámos fazer com que a amostra fosse o mais homogénea possível. Porque se nós tivéssemos atletas que fossem muito heterogéneos, ou seja, muito rápidos e outros muito lentos, não iríamos conseguir chegar a estas conclusões. Portanto, aquilo que nós tentámos foi agrupar um conjunto de nadadores que nesta prova, que era os 100 metros livres, não existissem muita discrepância entre eles. Portanto, eles eram muito homogéneos. Então, assim, nós conseguimos
neste caso, perceber que os atletas que são treinados, se tiverem o mesmo nível, ok? Atletas que têm o mesmo nível, porque se estivermos a trabalhar com atletas de níveis diferentes, já teria de ser um estudo completamente diferente. Mas se nós tivermos para um grupo homogéneo de nadadores, um treinador que tenha um maior conhecimento científico, ok? E eu aqui estou a falar de conhecimento científico, já não me estou a referir ao grau académico, nem ao grau de treinador, nem ao nível de experiência, porque pode ser através de cada um deles. Ou seja, um treinador que tenha um maior conhecimento científico, à partida no treino, ou aliás, o seu treino vai ser muito mais focado para as questões técnicas. E essas questões técnicas vão ter um efeito muito mais rápido no rendimento do treinador. E isto porquê? Nós, mais recentemente, já agora em 2021, publicámos um artigo no jornal Sports Biomechanics, que é uma revista, um jornal bastante conceituado, em que nós vimos o quê? Porque a questão de trabalhar com nadadores jovens é muito peculiar e acaba por ser muito, para além de interessante, difícil. Porque o atleta jovem tem um problema. Qual é que é este problema? Ele cresce. E tem picos de crescimento. Então, o que é que nós vimos neste estudo? Que de julho, que foi o final da época, para setembro, que foi o início da época, os atletas pioraram a performance. E isto é comum, é expectável, certo? Imaginem, o rendimento aos 100 livres piorou. Toda a gente concorda que isto é expectável, não é? Eles tiveram um mês de destreino, não é? E a performance deles piorou. No entanto, aos mesmos atletas, nós medimos a velocidade instantânea. Não a velocidade dos 100 metros prova, mas sim a velocidade instantânea através de um velocímetro. Sabem o que é que ocorreu? É que de julho a inícios de setembro, a velocidade aumentou. E a velocidade aumenta porquê? Porque eles cresceram. E o que é que acontece? O atleta jovem, ao crescer, o braço vai crescer, a perna vai crescer, a área palmar vai crescer, a área plantar vai crescer e ele vai maximizar, se souber orientar, ou seja, questões técnicas, se souber orientar os seus segmentos propulsores, ele vai melhorar. Só que reparem, ele melhorou a velocidade de nado naqueles 25 metros, mas piorou nos 100. Porquê? Porque depois era preciso ter a capacidade aeróbia para manter o resto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, assim, em termos muito objetivos, mesmo não treinando aerobiamente, o atleta jovem vai melhorar porque cresce. Portanto, o treino técnico acaba-se por ser sempre o mais importante. Porquê? Porque se ele treinar aerobiamente, porque tem de treinar, ele tem de estar a fazer piscinas. Só que se o treinador colocar o foco na técnica, ele vai maximizar muito mais o treino aeróbio, paralelamente com o treino técnico. Porque o atleta jovem tem de saber como é que orienta a mão. O atleta jovem tem de saber que a mão, no caso de estarmos a falar em crawl, a mão tem de ir até lá ao fim e não pode sair na zona da anca. Ou seja, são tudo questões técnicas. Nós vemos muitos atletas que já têm nível olímpico, em que se nós fizermos uma análise qualitativa, ainda conseguimos verificar muitos erros de qualidade. E se nós retificarmos esses erros de qualidade logo de base, é muito mais fácil para o atleta atingir picos de forma mais cedo e depois mantê-los. Porquê? Porque a qualidade técnica já está lá. Aí depois o treinador só tem de orientar mais o treino para as questões aeróbias, claro, dependendo da distância de prova, e agora, principalmente desde 2010 para cá, que está muito em voga, a especificidade em termos táticos, principalmente na partida, nas viragens e cada vez mais na chegada. Nós estamos a ver muitos atletas, principalmente em provas de sprint, em que a última braçada, a mão, fica ali a 5, 10 centímetros da parede
e isso equivale a medalha de ouro. Pode equivaler a medalha de ouro. É verdade, é verdade. Obrigado, professor. Obrigado eu, é sempre um prazer. Uma honra. Desculpa, pessoal, excelente. Jorge, eu tenho uma pergunta aqui do Diego, uma consideração, uma pergunta, vou colocar aí na tela para você enxergar. Sim, estou... Concordo, Diego, só que isto é não sei se vocês conhecem este ditado, é um paus a dois bicos. Ou seja, a moeda tem duas faces, não é? E o que é que acontece? Eu acho que a formação dos treinadores, lá está, eu não sei se o Diego se está a referir ao contexto vosso aí no Brasil ou do nível geral, a nível mundial. Eu não sei, sou-vos sincero, em todas as nações, eu não sei como é que é feita a aquisição do conhecimento. Uma coisa é certa, infelizmente, e isso é verdade, o conhecimento científico tem vindo a ser cada vez mais adquirido através da vertente académica, ou seja, um aluno que se licencia começa a ter um determinado conhecimento científico, se vai para um mestrado começa-se a especializar cada vez mais e fica ainda com mais conhecimento, e depois passando a doutorado é obrigado, porque tem de finalizar a sua tese, acaba por ser obrigado a adquirir ainda mais conhecimento científico. No entanto, por isso é que eu tive sempre o cuidado de fazer esta ressalva, não significa que os treinadores apenas consigam obter conhecimento científico através dos graus académicos. Aqui em Portugal, tal como eu vos disse, existe uma entidade que regula o desporto a nível nacional, que é o IPDJ, e é responsável pela organização de cursos de treinador, sendo que os cursos vão de nível 1 a nível 3, creio eu. E o que é que acontece? À medida que um treinador vai tirando esses cursos, também vai adquirindo uma maior quantidade de conhecimento científico, até porque para começar a participar em provas internacionais, ele acaba por ser obrigado a passar de nível 1 para nível 3 e etc., porque ele tem de adquirir esse mesmo conhecimento. Ainda assim, através dos resultados que eu apresentei deste estudo, vocês puderam perceber que a experiência também é conhecimento. Porquê? Porque um treinador, quanto mais a experiência tem a nível visual, consegue perceber onde é que o seu atleta pode melhorar. E isso também foi preditora neste estudo, também foi significativo. Mas eu compreendo aquilo que o Diego está a dizer. Por esse mesmo motivo é que no final desta minha intervenção, apresentação, eu acabei por dizer que o conhecimento científico nos artigos, para além de ser obrigatório ter esta linguagem científica, falar em significativo ou não significativo, ter os valores de P, ter os valores de effect size e etc., que é muito importante em termos estatísticos e em termos científicos, é muito importante que no final do artigo exista um parágrafo friendly para o treinador. Qualquer coisa do género. Nós chegamos à conclusão que se o treinador fizer desta forma ou apostar mais nisto, vai ter mais ou menos benefícios. Não sei se acabei por responder à pergunta do Diego, mas acaba por ser... É uma situação que acaba por ser difícil de lidar. Ou seja, a própria organização do país deve ser responsável por dar conhecimento científico e técnico aos treinadores, quer seja pela via académica ou pela via da organização de cursos, ok? Mas também, na minha opinião pessoal, acho que os treinadores também devem ser responsáveis por fazer uma reciclagem constante do seu conhecimento, ok? Aquilo que se ensinava há 20 anos não é aquilo que se ensina hoje, ok? Portanto, temos de estar sempre a fazer um update constante. Jorge, vou fazer uma pergunta minha aqui. Assim, em termos práticos mesmo, para o treinador. Muitas vezes eu acho que as pessoas entendem que o treino da técnica, da natação, significa aquele treino fracionado, com prancha, movimentos unilaterais e etc. Mas a técnica pode ser feita a partir do próprio nado.
né? Porque nadar fracionado é diferente de nadar o próprio nado crawl. Exatamente. Então, assim, o que vocês aí entendem como técnica? Essa técnica pode ser construída também de forma, por exemplo, conceitual, de forma visual? Como é que vocês lidam com o ensino da técnica da natação? Nós temos um modelo que foi escrito para a Federação Portuguesa de Natação, que nós tentamos implementar em todos os clubes de natação de Portugal. Ou seja, a Federação tem um programa que se chama Portugal a Nadar, em que os vários municípios e os vários clubes que queiram inscrever-se e fazer parte desse programa têm acesso a um manual para que o ensino seja uniformizado no país todo. Ou seja, para que todos os treinadores possam ter acesso às mesmas ferramentas para trabalhar. Nesse manual, nós temos um modelo de ensino. Se quiseres, eu posso passar só para vocês verem, Guilherme. Queres que eu passe? É um slide muito, muito rápido. Pode ser, mas precisa ser rápido mesmo. Vamos lá. Então pronto. Então deixa estar. O que é que acontece? Tá. Que fala nos vários métodos de ensino. E aquele que nós adotamos é um método analítico. Ou seja, que é um misto, acaba por ser um misto do treino fracionado juntamente com a técnica toda. Porquê? Porque o treinador, se só estiver a treinar o treino superior, não é? Por exemplo, e tiver a usar um pull buoy para fazer a flutuabilidade do treino inferior, o que é que acontece? O atleta, quando vai tentar passar aquele feedback do treino, que o treinador lhe deu durante o nado apenas o treino superior para o nado completo, vai ser completamente diferente porque o controle motor não é o mesmo. Perfeito. Certo? Portanto, é importante fracionar, mas é para o atleta perceber o que é que tem de fazer. Ok? Vamos imaginar, por exemplo, na recuperação do crawl. Ok? Eu não sei como é que vocês ensinam aí a recuperação no crawl, mas nós aquilo que temos... Quer dizer, hoje em dia existe agora duas situações, que é continuar a recuperar com o cotovelo em cima ou recuperar com a mão em cima. Cotovelo em cima, agora há pessoal que diz que cria muita mais lesão do que recuperar com a mão em cima. Portanto, isto agora é um tema que está outra vez na moda. Mas ainda assim, nós em contexto de ensino, continuamos a ensinar com o cotovelo em cima por uma questão de inércia. Okay? Portanto, se o atleta tiver assim com a mão, o braço dele vai criar muita menos resistência na recuperação. Este ensino fracionado serve para o atleta ter uma percepção mais rápida daquilo que o treinador quer. Mas depois isto tem de ser trabalhado de uma forma global com a técnica toda. Portanto, não sei se acaba por responder à tua pergunta, sim, Guilherme, mas sim, é importante trabalhar de forma fracionada e global, só que o que interessa basicamente é de forma global, porque o atleta, quando for nadar, não vai nadar de forma fracionada, vai nadar de forma global, portanto, acaba por ser fundamental. Vezes a gente fala técnica e na cabeça de professores e treinadores significa nadar de forma fracionada e não nadar o próprio nado, e isso também pode ser técnica. Claro. Jorge, e é técnica. Sim, e é técnica. É técnica. Sim. Jorge, agradeço muito sua apresentação. Eu é que agradeço. Obrigado mesmo, tá bom? Obrigado, eu. Um abraço. Continuação a todos. Espero que corra tudo bem e continuação de bom seminário. Obrigado por tudo. Manda abraço para todos os colegas aí de Portugal. Mande sim. Abraço para vocês também. Valeu. Adeus, fiquem bem. Adeus. Pessoal, dando continuidade, vamos agora de polo aquático. Eu vou chamar o professor Emerson. Fala, Emerson, tudo certo? Opa, tudo bom? Preparado? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, o som tá bom. Graças a Deus, eu tava com dúvida se esse microfone desse fone estava funcionando. Vou colocar sua apresentação aqui só um momento. Tá bom.